Damos início à leitura bíblica diária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 11 de maio de 2020. Seja bem-vindo a este momento. Iremos iniciar a leitura da Bíblia com o Salmo número 102, os versículos 1 a 17. Acompanhemos. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo, aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer, vou secando como o capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela, a hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Acompanhemos também a segunda leitura, ela está no livro de Êxodo, no capítulo 13, os versículos 17 a 22. Acompanhemos. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que eles mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. Acompanhemos o terceiro relato bíblico, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, os versículos 17 a 40, onde nós lemos assim: Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa.
Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe e nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e quiseram voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. São estas então as palavras de Atos para este nosso dia da leitura bíblica diária. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai, te louvamos por podermos ouvir a Tua palavra. Que esta leitura possa nos trazer importantes reflexões de como Deus age, de como Deus se manifesta na vida dos seus filhos. Deus se manifestou na vida do salmista. O salmista, num profundo desespero, buscou refúgio no Senhor. Deus se manifestou de forma surpreendente na vida de Moisés e o enviou para um novo trabalho para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O Senhor usou Estevão de uma forma maravilhosa para testemunhar o Evangelho para aqueles que o estavam condenando. Senhor, os exemplos são muitos e esses relatos bíblicos nos lembram de que Tu estás no comando da vida dos Teus filhos.
Por isso te pedimos, Senhor, conduza a nossa vida e que esta palavra possa nos orientar para que nós andemos nos caminhos que levam à vida eterna. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos para que nos tornemos sábios, para que assim possamos te servir neste mundo em retidão, em humildade, em harmonia e com a tua paz, com a tua reconciliação. Abençoa, Senhor, aquela pessoa, aquele irmão, irmã, amigo que está ouvindo, está meditando nesta tua palavra e está orando neste momento. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.